Lula não quer ajudar o Rio de Janeiro? Por que ele acha certo não ajudar o Rio de Janeiro e por que ele acha errado que o Cláudio Castro, governador, está se posicionando errado nesse confronto com os traficantes do Rio da favela? Qual o cidadão que está fazendo a pergunta? Matheus. Bom, primeiro um abraço ao Matheus. Matheus, isso não é verdade que o Lula não está ajudando o governador do Rio de Janeiro. Todos os estados foram absolutamente, de forma extraordinária, ajudados pelo governo federal, na figura do presidente Lula, em todas as áreas. Em todas as áreas. E basta lembrar aqui que todos os governadores ficaram com um pacífico governo federal que o Lula acabou renegociando com os estados. Isso já é uma bela ajuda. Agora, em relação a esse fato isolado, é trágico o que o governador do Rio de Janeiro faz. Primeiro que ele é um homem absolutamente despreparado. Ele é muito despreparado. E a metodologia utilizada é absolutamente politizada. Ele está olhando somente no espectro da disputa do ano que vem. Hoje, os governadores de direita vão se reunir de novo, quando deveriam estar discutindo lá com as suas bancadas no Congresso Nacional para que fosse aprovada a Lei de Segurança Pública. E isso eles não vão fazer. E aí é o Tarcísio, é o governador Zema, é o governador Jorginho, é o governador Caiado e é o Castro. Lamentavelmente, todos esses bolsonaristas que estão tentando ocupar o espaço do Bolsonaro para virem o ano que vem disputar a eleição, mas estão morrendo de medo, né? O medinho deles perderem o ano que vem para o Lula é o que move esses caras. Eles querem ser candidatos a presidente, mas tem medo de ir para a disputa e perder. E o que o Castro fez lá, colocar a vida de inocentes, a vida da comunidade em perigo, em risco. E outra coisa, houve vazamento das informações 4 horas antes do que aconteceu. Então tudo isso precisa ser analisado e a gente precisa trazer essas coisas à luz da análise. Tem que ter investigação pesada. Agora, nós não podemos concordar com o governador Castro, que infelizmente brincou com a vida das pessoas, dos inocentes, uniu as bancadas do Rio de Janeiro contra o que ele fez. São pouquíssimos os deputados lá, como aquele responsável de Minas Gerais, que eu não vou nem citar o nome, porque eu acho um absurdo o que aquele jovem faz. O Nicolas. Isso. E infelizmente, a gente fica refém desse tipo de pessoa, entendeu? Que brinca com a vida das pessoas. Então o presidente Lula não somente está fazendo esse debate, mas hoje, a figura do ministro da Justiça, Lewandowski, com toda certeza a gente vai colaborar, como sempre colaboramos com todos os governos dos estados. Deixa eu só... Então, dentro dessa fala aí, o senhor concorda com a fala do Lula que os traficantes são vítimas dos usuários? Não, ali o Lula, depois ele fez uma fala infeliz que em seguida ele até... Depois ele fez autocrítica. Quem que não escorrega aqui? Quantas vezes eu já escorreguei aqui? O próprio Gustavo escorregou aqui. A gente escorrega quando a gente está fazendo discurso. Não foi autocrítica, né? Pegou mal, né, Ramon? Pegou mal. Fala a verdade, mas politicamente, mas é o que ele pensa. Pegou mal, mas não é o que ele pensa. Por que ele não ajudou, então? Ele sempre ajudou. Por que ele não liberou o blindado? Gustavo, por que não liberou o blindado? Essa questão aí não é verdadeira, Gustavo. Como não? Tem 3 ofícios. A própria Globo está confessando. A Globo, hein? Para que haja uma intervenção da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, precisa ter uma GLO. Tá, e o Lula já fez 3 ou 4 GLOs. E por que quando o Sérgio Cabral pediu, eles atenderam? Não, mas nós também atendemos nesse mandato. Nesse mandato nós já fizemos. Nós já fizemos. Então é uma questão política. Quando veio a culpa... Não. Porque o Lula não está preocupado com fora do Brasil. E outra coisa, o senhor está preocupado e eu também. O presidente estava fora do Brasil. Mas não tem WhatsApp? Aqui. Ele não usa WhatsApp? Não usa telefone? Cara, ninguém resolve as coisas desse jeito. Deixa morrer. Não, pelo contrário. Porque é provado que os blindados evitariam a morte. O senhor está falando de vidas. Não. Você sabe muito bem. Você não custa... Primeiro assim, eu não sou... Não custa tão caro, então, assim, na verdade, para ele, em segurança pública. E todas as vezes em que um blindado entra num lugar, é pior ainda. Negativo. A gente tem que fazer um trabalho de ciência. O que nós defendemos é um trabalho de inteligência. Investimento em inteligência. Segundo, ciência. Tá, o PT está quase 30 anos no poder. Cadê, pastor? Quanto tempo vai ficar pesquisando mais? Gustavo, fala para mim. Gustavo, você não pode continuar sofismando desse jeito. Não é sofismando, eu tô mentindo? Primeiro que o governo federal não tem condição. O Rio produz fuzil? Ela não pode entrar. Tá, mas o Rio produz fuzil? De segurança o Rio produz fuzil? Não pode procurar. Mas o Rio produz fuzil? Como que os fuzis chegaram lá?
Isso é absurdo, o artigo 144. Mas aí mas o artigo 144 mas é o Brasil que é dever do governo Estado federal que vai fazer isso? Ué, fronteiras? Como é que você só pode ter? Então, mas aí nós temos que fazer uma luta muito maior. E aí por que o Lula foi eleito para isso? Não para ficar viajando. Agora no Rio de Janeiro. Para com isso. Ele está aqui para ficar viajando? Aí é brincadeira. Você quer que eu faça que os estados impeçam o contrabando de armas? Isso é 100% responsabilidade da União. O problema no Rio de Janeiro não é esse. O problema no Rio de Janeiro é muito maior, muito mais abrangente, muito mais profundo. É claro que é. E nós estamos promovendo lá um debate muito profícuo para que seja aprovada uma lei de segurança pública. Só tem debate por conta da tragédia. Senão não tem debate. Não é verdade. O Lula não quer ver como não está importado? Está o tempo todo conversando sobre isso. O próprio Lewandowski falou. O Lewandowski faz um debate ideológico, Gustavo. Não faço. Eu vou para. Você pode ser imprensa Globo? Gustavo faz um debate ideológico. O que o Lewandowski... Eu que sou ideológico, o Lewandowski falou assim, ó, é responsabilidade do Estado, exclusivamente do Estado. Exatamente. Segurança pública. Isso não é verdade? Mentira. Artigo 144 diz que é dever do Estado e responsabilidade de todos. Todos devem participar do segurança pública. O Estado não tem poder, por exemplo, para fechar fronteiras. Cada Estado tem a sua condição de cuidar da segurança pública. Deve, mas quando o Estado pede ajuda, o governo federal deve fingir que não viu? E revolucionou a Polícia Federal foi o governo federal, foi o Lula. Ou não foi? Deixa eu te fazer uma pergunta. Isso é o que o senhor faria? O que o senhor faria depois de saber que uma facção criminosa no Rio de Janeiro invadiu uma outra comunidade, lá uma outra comunidade, e nessa comunidade matou uma mulher, uma cidadã brasileira, residente de comunidade, matou porque ela não quis envenenar um traficante. O que você acha que um político, que um governador, que alguém sério deve fazer? Nesse caso aí foi envenenar um traficante ou PMs? PMs, exatamente. Eu falei traficante? Então, ela acabou de cometer um vacilo na fala. Ok. Mas então, o fato... Uma coisa o Lula cometeu, caramba. Tudo bem, se atenha ao fato. Se atenha ao fato. Gustavo, como que te responde? É mais que isso, Gustavo. Lá no estado do Ceará foram presos 170 delinquentes. Mas nessa brincadeira... Foi lá com ciência, com inteligência, e não morreu ninguém. Nessa brincadeira... No mesmo instante, praticamente. Nessa brincadeira, o Rio está entregue ao tráfico de drogas, que para mim é terrorista. Há mais de 40 anos. E está exportando para o Nordeste. São Paulo tem os seus gravíssimos problemas, que são mais silenciosos, mas não quer dizer que são menos piores. E nós estamos vivendo num narco-estado. Quando você fala de declarar um grupo criminoso que tem território, que faz exploração do território, que obriga o morador daquele território pagar tributo, comprar gás com valores adicionais, barricadas. O que nós estamos vendo? Como que você lida com isso? É fácil falar isso não estando ali naquele ambiente terrível, deflagrado, em que o morador não tomou o morador é humilhado dioturnamente por terroristas armados até os dentes. E só quem entra lá pacificamente é o Flávio Dino. Mas ninguém. A força pública precisa de blindado, mesmo que o governo federal não responda. Mas o Flávio Dino entra de roupa de banho. Ideologizando. Isso é fático, uma constatação da realidade, Ramon. Para com isso. Você não viu o Flávio Dino entrou no Rio de Janeiro para fazer isso? Não fez? Ele quando ele era ministro da Justiça. Você não lembra? Quer que eu busque aqui pra gente botar na tela? Isso daí é uma falácia. Não é falácia. Para negar o fato de que o estado do Rio de Janeiro, o governo do estado do Rio de Janeiro é fraco, é covarde, e colocou a vida das pessoas pobres... Lula colocou. Da favela em risco. O Fachin transformou. Essa é a verdade. Só um momento aqui. Essa é a verdade. A visão do senhor sobre o Castro é essa? Qual é a visão do senhor sobre o que está acontecendo? O Castro colocou em risco a população do Rio de Janeiro. Desde o começo do seu governo. É um governo de falácia, é um governo mentiroso, um governo contra os pobres. E o pior... As denúncias são muito mais graves do que isso. Ele fez um espetáculo, tentou arrastar o Lula para o meio da crise. Quando ele viu que ele cometeu um erro, ele fez autocrítica. Mas agora é tarde demais. E hoje, de novo, eles vão se reunir. Os mesmos governadores bolsonaristas. E qual é a visão do senhor sobre o que está acontecendo no Rio a respeito do governador? O Rio... Culpar o Lula por conta do Rio de Janeiro é o real culpado. Todas as mortes são culpa dele. Poderia ter evitado todas se liberasse o blindado.
Ele poderia, ou pelo menos algumas, se ele conseguisse resolver a morte de uma pessoa, de um policial que talvez não precisaria entrar exposto, mas entraria abrigado dentro do blindado, ou então dos bandidos que, via de regra, fogem quando vêm blindados entrando, porque eles sabem que vai ser difícil o confronto. E o blindado da Marinha ele tem uma peculiaridade que ele consegue romper as barricadas. Então é uma situação muito séria. Se houvesse a liberação dos blindados, nós não estaríamos contando essa história. Ela só aconteceu. Infelizmente, é terrível, é uma tragédia. Eu lamento. Eu me alegro com uma coisa, que eu vi a igreja, por sinal universal, fazendo trabalhos lá, orando por pessoas. Nós temos igrejas dentro dessas comunidades, Fábio. A gente que dirige igreja, que é pastor de igreja, a gente sabe da realidade. Nós fazemos uma constatação fática para fora dos discursos políticos. É igual dizer, mas ele foi contra a lei de segurança pública. É claro, a lei de segurança pública é ruim. Vai piorar. Você leu a lei? Vai piorar. Você não leu, Gustavo. Para de falar, pô. Nenhum governador aderiu. É lamentável, porque você é pastor. Você ficar mentindo não é legal. Se eu tô mentindo, a lei é boa? Quantos pastores aderiram, o senhor sabe? O pastor, não, desculpa, governadores. É lá. Então o senhor Rio de Janeiro é contra. O senhor está contra o tempo todo. É claro. E agora que ele está ruim fazer conversa, mas foi se reunir hoje com os outros bolsonaristas para tentar achar um meia-culpa ali. É claro, tem que resolver. Isso, precisa provocar. Nós precisamos de lei, porque nós temos um presidente inepto, incapaz. A questão é a seguinte: e que faz a liderança do presidente Lula. O Lula faz. O Lula para a crise do Rio de Janeiro. Ele é culpado. Que é culpa do governador. E o senhor Edson Fachin também. O senhor é culpado por proibir as forças de segurança entrarem em comunidades. O senhor é culpado, transformou o Complexo da Penha num quartel-general. O senhor teria que dar conta disso. O senhor tinha que estar lá para verificar os efeitos das tuas canetadas. Era isso que o senhor devia ter feito. Que na hora que você estiver de frente de um Gustavo, do Fachin, você não faça igual o Bolsonaro. Convide ele para ser seu vice. Bota ele aqui para você ver. Eu acho que você não vai ter essa coragem. Não devo nada para ele. Falar daqui, do jeito que você está falando, amigo, é muito fácil. Eu sou cidadão. Agora, negar os fatos, o estado do Rio de Janeiro é um estado hoje falido. Está na mão da bandidagem. E o governador faz esquema o tempo todo com essa turma. Tem que provar, Como disse a população lá ontem, época de eleição... O senhor tem prova para fazer essa alegação? O cidadão estava lá, tá gravado. Na campanha foi lá dar R$100 pedindo voto para a população. Ganhou a eleição, virou as costas para a periferia e na hora oportuna, na ausência do presidente Lula, ele invade a periferia, mata... Se o senhor tivesse feito uma leitura... a maioria das pessoas lá, ninguém nem tem... O senhor devia ter feito a maioria dos presos lá, dos assassinados, dos mortos, não tem passagem pela polícia. A maioria. E quem não tem passagem pela polícia é inocente. Estavam empunhando um fuzil. Essa que é a questão. Um homem que está empunhando um fuzil não nem pode ser tratado. Nem então, todos, aí a gente, se tiver imagens de alguém que não estava empunhando fuzil, que não estava em atividade criminosa, puna-se o agressor. Agora, se ele estava empunhando um fuzil, nós temos que entender que as nossas atitudes geram consequências. Se eu decidir empunhar um fuzil, só um minutinho, se eu empunhar um fuzil e sair pela Avenida Paulista, eu tenho que ter consciência das minhas responsabilidades. Se eu trocar tiro com força policial, eu tenho que entender que o efeito colateral disso pode ser morte. Esse é um fato. Não tem como se esquivar disso. Não tem como passar pano pro Lula. O Lula faz de comunidades ambientes eleitorais, ele quer ganhar voto ali. Só que olha que fato interessante, o carioca, ele tá tão enojado do estilo de vida que ele tem levado, ele tá tão triste com a proporção que tem tomado o terrorismo, porque não chamo mais de crime organizado no Rio, que nas comunidades, nessas comunidades que agora foram invadidas, o cidadão votou no Cláudio Castro, teve maioria de votos. Como é que você faz essa leitura? Sabe o que eu leio? O cidadão quer Estado. O cidadão quer Estado com eficiência, é claro, cumprindo Fábio, todas as valências sociais. Ao programa, primeiro assim, eu não vim aqui para defender ou atacar o governador do Rio de Janeiro. Eu usei aqui em algum momento. O fato é o seguinte: nós, cristãos progressistas de esquerda, nós somos a favor da vida. Do aborto, vocês são a favor? Eu não sou favorável a nenhuma pena de morte. E da criança Eu não sou favorável a nada disso. E o pastor Gustavo Mas e na criança me deixa muito triste de vê-lo de forma veemente defendendo esse bando de pessoas que são favoráveis à morte. Graça e paz, povo de Deus. Eu sou o profeta pastor Marconi Silva e nós estamos com a campanha 30 dias no Salmo 17. Temos certeza que o aprendizado, que o ganho espiritual vai ser grande
e a prosperidade também na sua vida. Participe conosco. O link da playlist está nos comentários fixado e também na descrição desse vídeo você encontra outras playlists para participar. Venha mudar a sua vida e declare nos comentários de cada dia da campanha que você assistir: Deus muda a minha história. E eu tenho certeza absoluta que aquilo que você profetizou, com fé, eu determino em nome de Jesus que já está acontecendo. Campanha do Salmo 17.